Sejam muito bem-vindos ao programa Psicologia na Prática, um programa onde as inquietações do foro psicológico são abordadas por especialistas do comportamento humano numa perspectiva de refletir e partilhar o saber disponível sobre as suas diversas dimensões. Por ser a primeira nesta edição, o Espaço Conversa Com recebe a psicóloga Glória Martins. Glória Martins vai falar-nos da importância da psicologia e os desafios da sociedade de hoje. Na sequência, na rúbrica Consultório Psicológico, deixamos algumas orientações às perguntas colocadas na página Facebook do programa. Nesta edição, as perguntas têm a ver com o necessário trabalho psicológico a nível dos relacionamentos. Vamos falar de falta ou dificuldade de comunicação entre membros da família e também de distúrbios comportamentais originados pelos distúrbios à volta da fala. E para terminar, um momento que de certeza vai ativar as nossas sensações e emoções positivas. Para a Conversa Com, fomos acolhidos nas novas instalações da Universidade de Cabo Verde. Um espaço que proporcionou momentos agradáveis e que fez a conversa fluir mais. Fiquem com a conversa inicial, moderada pela psicóloga Euridice Mascarenhas, que nesta edição fala com uma das primeiras psicólogas cabo-verdianas a intervir no país. É um prazer tê-los conosco. Os nossos cumprimentos aos telespectadores em casa. Agradecemos a doutora Glória Martins por ter aceito o nosso convite e de ser a primeira convidada. Doutora Glória, muito obrigada. Dando bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos escutam, que nos veem, e cumprimentar a equipa simpática que dirige esse programa e agradecer a vossa gentileza de me ter aqui no primeiro programa. Espero que realmente seja de muito sucesso e que possa também trazer contribuições válidas para as pessoas que realmente precisam da psicologia enquanto uma ciência, enquanto uma área de conhecimento, enquanto uma área de apoio. Portanto, muito obrigada pelo convite a todos. Obrigada a nós. Doutora Glória, diga-nos uma coisa, 38 anos é uma carreira, é uma vida? É uma vida com vários momentos significativos, uns mais felizes, outros nem tanto, mas fazem parte de um percurso e que tem a ver com o início da minha atividade profissional aqui em Cabo Verde, mas também colocando um pouco a solidão de ter sido praticamente a primeira mulher psicóloga aqui, no momento em que eu só conhecia 3 psicólogos em Cabo Verde, que eram o Dr. Eunildo Lima, Dr. Vítor Borges e Dr. Rui Figueiredo. Logo depois, eu acredito que veio a doutora Ana Novaes, mas praticamente os psicólogos que trabalhavam na altura estavam em áreas diferentes, então havia pouco contacto entre nós. Portanto, é mais ou menos isso. Agora, diga-nos o seguinte, 38 anos de carreira e como é que, sabendo que nessa altura estávamos praticamente nessa época de pós-independência, como é que os serviços se organizaram? Qual foi o papel dos psicólogos nessa altura? Eu acredito que tem a ver com todas as categorias profissionais que chegaram. Tivemos que enfrentar desafios em várias áreas. Eu, particularmente, na área em que eu comecei, foi no Instituto Cabo-Verdiano de Solidariedade, na coordenação do Centro de São Jorginho e da Granja, na altura, trabalhando sempre com crianças e jovens. Foram momentos muito desafiantes, mas momentos também que me ajudaram a crescer profissionalmente, porque num determinado momento sabemos que temos que contar connosco mesmos, porque não tínhamos mesmo com quem conversar, com quem debater, não tínhamos o suporte que hoje existe das redes sociais, dos meios de comunicação, portanto tudo isso dificultava um pouco, mas foram épocas muito, muito interessantes em termos de desafios. E na altura, para exercer essa profissão, eu acho que há uma questão muito curiosa que nunca se explorou. O facto de Cabo Verde, portanto, na altura não havia universidades, não é? E enviavam-se, não é, estudantes para todos os países
e tivemos, portanto, psicólogos com várias abordagens, não é, a nível internacional. Como é que houve essa coabitação no regresso, na prática? Eu acredito que essa diversidade só trouxe vantagens, pelo fato de alguns psicólogos terem feito a sua formação universitária em vários países da Europa, eu no meu caso América do Sul. Então toda essa diversidade ajudou bastante a se alicerçar de certa forma toda essa trajetória feita. Pode até parecer que foi um pouco complicado pelas abordagens diferentes, pelas linhas teóricas muitas vezes diferentes, mas eu penso que foi um fator que ajudou bastante. A diversidade ajudou. E nesse ponto seria interessante perguntar que recomendações para a nova geração de psicólogos no país? Eu acho que já temos no país um grande número de psicólogos, temos gente formada em várias latitudes, em várias áreas técnicas, mas o que eu sinto hoje é que nós precisamos de especialistas mesmo. Temos gente com formação mais genérica, a linha base da licenciatura. É chegada a hora de começarmos a investir mais numa formação mais avançada, não só em termos de mestrado, doutoramento, como também voltarmos um pouco para a nossa realidade aqui, em termos de estudos, porque pouco se faz aqui em termos de estudos locais. O máximo que vemos são teses de mestrado que não passam de revisão bibliográfica. Então, não há um estudo feito, não existem estudos feitos por psicólogos que a gente possa dizer de uma forma significativa ou representativa face ao número de psicólogos com base na realidade cabo-verdiana. Eu acho que o desafio do futuro é especializarmos um pouco mais. Em que áreas é que deixaria recomendações com mais ênfase nessa fase? A psicologia é uma área muito vasta. Caminhamos desde a psicologia educacional, a clínica social, a desportiva, a psicologia organizacional, portanto forense também, não é? Sim. Então são áreas que praticamente precisam de gente especializada. Eu acredito que qualquer área aqui em Cabo Verde hoje nós precisamos aperfeiçoar um pouquinho mais, precisamos responder enquanto uma categoria profissional, precisamos responder aos desafios que se colocam à sociedade cabo-verdiana. E para isso é necessário que estejamos preparados, que as universidades preparem melhor os seus quadros, não é? É uma coisa que nós temos que dizer, porque há que se elevar um pouco mais o nível de formação que é dado no próprio país, não é? Capacitar melhor e também investir naquilo que eu diria da própria especialização, que é necessária. Nesse particular, tendo os seus 38 anos de carreira, acha que na psicologia pode-se reformar? Não, nunca. Eu acredito que não. Até porque a psicologia trata da vida. Trata da vida, trata do ser humano, trata do homem, trata da mulher, da criança, da nossa vivência, do comportamento, das relações. É qualquer coisa que nos acompanha ao longo da nossa vivência. Portanto, não é uma ciência que a gente pode colocar na biblioteca lá de casa ou numa gaveta. É algo que nos acompanha e que nos interpela a todo momento em estarmos a usar esse instrumento de trabalho que nós temos, essa área de conhecimento, para aprofundarmos os conhecimentos sobre a realidade, sobre as relações, sobre as pessoas. Por isso eu acho que é impossível reformar-se. É para toda a vida. Se calhar ficaria já um desafio de se trabalhar mais a ligação entre as gerações, não é? Exatamente, exatamente. E fortalecer, não é? Cada vez mais, portanto, nessa perspectiva. Já agora, nós, sendo o nosso primeiro programa, gostaríamos de lhe perguntar como é que vê a importância desse programa Psicologia na Prática? Olha, exatamente no contexto em que nós vivemos hoje, mais do que nunca, eu acredito que esse programa é de extrema importância.
pela própria função da psicologia, pelo aporte que a psicologia traz às pessoas, à sociedade, às relações, às organizações. Portanto, eu acredito que é fundamental que a gente possa se apropriar melhor dos conhecimentos da psicologia e ajudar a melhorar onde é necessário melhorar. E eu acredito que a sociedade cabo-verdiana, neste momento, pelos desafios, pelos contextos que nós estamos a viver, mais do que nunca precisamos de psicólogos em todas as áreas, desde a área educacional, as escolas precisam de psicólogos, os jardins infantis precisam de psicólogos, as organizações precisam de psicólogos, os centros de saúde precisam, a psiquiatria, portanto, todas essas áreas. A família também precisa, é uma área que eu gosto muito, que é a minha área de eleição, que é a parte da terapia da família ou terapia conjugal, como queiramos, que é uma área que é necessário se trabalhar um pouco mais, essa parte da relação, né? Eu acredito que a psicologia pode ajudar e muito. Doutora Glória, muito obrigada por ter estado aqui conosco, mas eu não poderia deixar de fazer mais uma pergunta em relação ao papel desse programa no contexto pós-pandêmico. Eu acredito que programas desta natureza devem ser realizados e com objetivos muito claros e muito precisos em termos de poder ajudar as pessoas no seu dia a dia. Vivemos situações não muito fáceis pós-pandemia, não só pós-pandemia, o próprio contexto social suscita e nos interpela, muitas vezes, os pais precisam de respostas, os casais precisam de respostas, os jovens precisam, as crianças, portanto, as organizações também precisam. Então, um programa desta natureza, eu acredito que a TIVER faz muito bem em desenvolver programas que sejam educativos, informativos e que possam trazer um aporte de muita importância para a vida das pessoas. Eu acredito que faz sentido. Já na reta final, nós gostaríamos que deixasse alguma recomendação em termos de literatura. O que recomenda? Bem, a literatura na área da psicologia ela é muito vasta, mas eu vou recomendar um livro que eu acredito que é de extrema importância, sobretudo para os psicólogos que trabalham com crianças, trabalham com família, trabalham com jovens, que é do Serge Leclerc, que é Mata-se uma Criança. O título pode chocar um pouquinho, porque ninguém quer que se mate uma criança, mas é qualquer coisa que nos fala do simbólico, que é a questão da expectativa que os pais têm em relação aos filhos e que é necessário trabalhar essa expectativa. De certa forma, é o que o autor diz, mata-se uma criança. É preciso retirar de cena a criança imaginária, o filho que nós desejamos, a criança que nós queremos que o filho seja, o jovem que queremos que seja, para podermos apoiar o desenvolvimento da própria criança que está aí à nossa frente, do jovem. Então ele sugere um pouco isso, é uma literatura é um livro que eu recomendo, sobretudo aos psicólogos, e que ajuda bastante na compreensão, na orientação dos pais e, enfim, ajuda na questão do relacionamento entre pais e filhos e dos pais e dos adolescentes, de nós conosco mesmo, porque também nós temos expectativas em relação a nós mesmos. Então é necessário que a gente possa trabalhar essa questão da expectativa e da realidade. Portanto, é necessário matar-se um pouquinho. Apostar na qualidade da vida e no espaço, né? Exatamente. O espaço da vida, até podia ser um novo título, né? Exatamente. Muito então, obrigada. Que não fiquem chocados com o título, porque realmente é um livro muito interessante. Eu recomendo. Muito agradecida e eu espero que contribua com o nosso programa, com outras tanto apresentações, questionamentos, assim como também nós iremos, com certeza, porque vamos ter aqui outros espaços, né? De consultório. Obrigada. Foi um prazer. E agradeço a simpática equipa que está a dirigir esse programa
e desejo sucessos. Obrigada. Sucessos mesmo. Obrigada. Obrigada. E assim foi mais uma conversa com a doutora Glória Martins e contamos com o apoio de toda a classe dos psicólogos, porque a nossa sociedade bem precisa. Muito obrigada. Após esta boa conversa com uma das mentoras da psicologia em Cabo Verde, emerge uma reflexão importante sobre a relevante contribuição dos psicólogos nacionais na construção do país, bem como o fato da materialização dos seus ensinamentos na vida das pessoas. A questão da expectativa versus realidade é aqui sublinhada com foco em ajudar as pessoas no seu dia a dia. Neste ponto, vamos levar até si algumas informações, orientações às questões colocadas na página Facebook do programa. Nota lembra ali que a orientação que nota deixa ali, naquele programa ali, mete uma avaliação mais detalhada para uma intervenção concreta e objetiva, que realmente ajuda a resolver algum constrangimento, algum problema ou dificuldade. Que as informações ali estão sendo para bom, mas também para familiares, amigos, cuidadores ou conhecidos de pessoas que merecem alguma ajuda. Começa aqui o consultório psicológico. A primeira questão de hoje foi-nos colocada pela senhora Helena, nome fictício, obviamente, que escreve: estou com muitas dificuldades em casa, porque ali qualquer coisa que eu digo, o meu marido responde com agressividade ou impaciência na voz. Do filho nem se fala, que este está cada vez mais desrespeitoso para comigo. Apanha muitas negativas na escola. Agora resolvi falar o mínimo possível em casa, mas sinto que este comportamento está a afetar muito o meu bem-estar. Comunicação é sempre um desafio, para modo de não ter sempre certeza de coisa que não está própria. Mas que outra pessoa nunca tem certeza de coisa que ele ouve, coisa que entende, coisa que não transmite, coisa que tem. Para modo de comunicação na família é de que as coisas mais importantes que tem, mas na maior parte de vezes ele é atravessado por emoções. Portanto, não te leva raiva, insatisfação, decepção, alegria ou tristeza, entre outros. Então tem muita coisa que não te mete lá. Que as emoções ali, é permeado para que nos chamam famosos ruídos. Famosos ruídos que caem nada mais de que interferência externa entre as duas pessoas que se está a falar, entre o falante e o ouvinte. Portanto, isso causa dificuldade na transmissão física da mensagem. Quando o assunto é comunicação entre pessoas, a primeira coisa que um psicólogo está a fazer é ter isso em mente. Portanto, são pessoas diferentes. Portanto, eles têm duas pessoas, duas personalidades. Então, para saber como melhorar a comunicação na família, a primeira coisa que nós está a fazer, nós está a pôr tudo que é na mesa. Coisa que não constitui nós, nos autoconhecimento, e coisa que não constitui os outros. Que ela está ajudando para nos descobrir qual que é a barreira que não tem que superar. Que barreira que tem na família. Isso depois de coloca nosso autoconhecimento e conhecimento do outro na mesa. Com reflexão, autoconhecimento, autocrítica, não pode evitar muito problema e construir um bom relacionamento. Tendo que as informações que nos deram ali na página do Facebook é pouco, não entende que o problema maior está colocado na casal. Portanto, comportamento de filho, que é mencionado naquele texto ali, ele é uma consequência. Então, no trabalho começa para análise de processos cognitivos, portanto, fatores emocionais e comportamentais adaptados para casal. Uma intervenção com casais com ordem marital, analisando a qualidade, analisa a qualidade de comunicação, habilidades, que habilidades sociais que se têm de comunicação assertiva e positiva. Portanto, o que o psicólogo estava a fazer ali? O psicólogo também suscita ligação entre satisfação conjugal e proporção de comportamentos positivos ou negativos trocados pelo casal. Portanto, toque tem um desequilíbrio, toque não fala com mais aversão e menos prazer, não é? A relação provavelmente fica instável e insatisfatória. Intervenções, tanto que não está a fazer, com foco no aumento de trocas positivas, é o que o psicólogo estava a fazer. Mas também parceiros também interagem de maneira especificada. Essa pratica tipo lições de casa. O que é lições de casa? Lições de casa
não pode falar, por exemplo, cultiva diálogo entre casal. Tenta hoje lado engraçado de que as coisas que não está falando. Portanto, ri de nosso próprio problema, que ela também te ajuda. Leva coisa para um lado mais jocoso. Mas sempre, portanto, com leveza, mas sempre junto. Entendendo que não está compreende aquele outro. Sobretudo, não tem que te lembrar sempre uma comunicação é que é só verbal, é que é só por palavras, gesto também te conta. Então, por exemplo, para não potencializar mais comunicação num casal, não lembra de dar um abraço sempre, abraça aquele outro. Portanto, aquele contacto físico te potencia também nossa comunicação de forma mais assertiva, mais claro, mais objetiva. Que não esquece, mas aquele outro é um outro, é que é nosso. Ainda, para complicar, a senhora Helena opta para esquiva de problema. Quer dizer, e opta para fingir que aquele problema que até existe. Para ficar calado. Ok. Mas, esquiva de problema, te impede com que ter uma solução satisfatória. Não se pode pedir isso. Resulta, talvez, no não enfrentamento de problema e muitas vezes também agrava aquele problema. Por isso que falar entende-se. Falando é que a gente se entende. Não te lembra, mais uma vez, que as orientações que nos faz ali, embora esta ajuda, é muito genérico. E para ser mais preciso, não tem que consulta um profissional daquela área ali, que também lida de uma forma mais assertiva, propícia para cada pessoa, de acordo com esse contexto. O objetivo é sempre o equilíbrio emocional, para que o indivíduo consiga tomar novamente ou manter sempre as rédeas da própria vida, para o seu bem-estar emocional. A nossa segunda questão de hoje foi tirada também da página do Facebook do programa Psicologia na Prática. Foi levantada por um pai que diz-se preocupado com o filho, de 13 anos. Ele nos diz aqui que o filho não consegue articular certas palavras e quando está nervoso ou concentrado, por exemplo, a estudar, tentar entender alguma coisa ou a jogar no computador, como se fecha e emite involuntariamente um som esquisito. Para aquele pouca informação que nos dá ali, está ficando difícil orientar e informar bem ali aquele pai. Pelo que consulta um psicólogo concreto ou um fonoaudiólogo é urgente. Mesmo para detectar se a causa daquele distúrbio ali é emocional, funcional, ou seja, se que tem nada que te justifica consequência tipo orgânico, tipo um AVC, aqui coreano, portanto, AVC ocorre na vida de pessoas muitas vezes de forma camuflada. E AVCs epiléticos é frequente na crianças que têm entre 3 e 7 anos. Também pode ser outra causa, algum outro traumatismo craniano, uma formação, portanto, tem muitas causas possíveis. E que as causas ali também ajudam e norteia aquela intervenção de nós. Mas, independentemente de causa, e independentemente de maneira que não se classifica, portanto, aquele transtorno de fala ali, o que fica claro é que uma pessoa com transtorno de fala apresenta dificuldade nesse bem-estar psicológico, como tem alguns transtornos de comportamentos emocionais. O ideal é que o tratamento seja feito sempre cedo, mesmo para criança ou para adulto. No entanto, adultos que recebem ajuda profissional durante sua infância também podem beneficiar de apoio de fonoaudiólogo e de psicólogo. E esta consegue melhorar consideravelmente suas habilidades de comunicação. Realmente, riscos de atraso no tratamento podem abalar emocional de criança e também de adulto. Por isso, não tem urgência, não recomendo urgência na consulta de um especialista. Mas enquanto não te espera que ele consulta, tu pode bater estimula a fazer algumas atividades na casa. Tipo, se não se fala com o nosso adolescente, com o menino, te retira alguma pressão que não te lembra. Não tem que lembrar sempre, meu menino, mas ele é que um adulto em miniatura. Nunca deve impor nosso nível de maturidade, nosso nível de responsabilidade. Ele tem de ser. Segredo, em todas as situações, combina bom senso com perseverança.
Portanto, não tem que falar sempre. Sublinhamos, uma vez mais, que as orientações aqui feitas são muito genéricas. E para serem mais precisas, deve-se consultar um psicólogo específico que vai lidar de uma forma mais assertiva e propícia para cada pessoa. O psicólogo vai começar com uma avaliação concreta e detalhada da sua situação, ver suas particularidades, seus traços, caráter, seus valores e crenças, se tem as ferramentas suficientes para lidar com a situação e o que é preciso potenciar, entre outras. Só depois disso vai atuar. Normalmente o psicólogo vai fazer com o paciente um plano que pode pressupor algumas soluções. O objetivo é sempre o seu bem-estar. Uma vez mais, para lembrar que pode colocar as suas questões na página Facebook do programa. A equipa vai com gosto responder e orientar. E para complementar o programa de hoje, vamos falar das referências às evidências, presente, passado e futuro. Uma rúbrica que tem o propósito de levar até si algum achado, alguma cientificidade da psicologia, do mundo da psicologia, que embasa as atuações dos psicólogos. Para nos falar concretamente sobre o tema de hoje, temos conosco o Dr. Hugo Borges, que vai nos trazer algum achado nesse sentido. Em 2016, um estudo levado a cabo pelo psicólogo Justin Leffner, da Universidade de Georgia, deixou no ar a seguinte questão: a comunicação entre os casais é um indicador de satisfação? Ou a satisfação global do casal leva a uma boa comunicação? Gostaria de convidar os telespectadores aí em casa para uma breve reflexão, mas começo por dizer que a resposta é, na verdade, bastante ambígua. Quanto maior a satisfação do casal, melhor é a comunicação, sim. Mas uma boa comunicação não significa essencialmente um relacionamento satisfatório. A comunicação é, portanto, essencial para um bom relacionamento. Para um relacionamento que se quer saudável, uma comunicação saudável torna-se impreterível. Quando estiver a falar com o seu parceiro, escute. Não espere a sua vez de falar, mas escute. O Psicologia na Prática de hoje já está no fim, mas ainda vamos a tempo de lhe sugerir um livro de autoajuda muito bom e que vai na linha do que aqui se falou. Sugerimos o livro Vendedor de Sonhos de Augusto Cury, um romance que nos fará rir, chorar e, sobretudo, pensar muito. Obrigada pela sua companhia.